Então, Peter Thiel tá por trás disso tudo, meu irmão. Peter Thiel, ele criou um negócio chamado Founders Fund. O que é o Founders Fund? Founders Fund é um negócio que ele fica monitorando os jovens talentos nas universidades, tira o cara das universidades e bota para trabalhar para ele. Ele fez isso sabe com quem? Com o Palmer Luckey e fez com o Vitalik, que foi o cara que criou o Ou seja, Ethereum é filhotinho do Peter Thiel também. Stablecoin é a ideia do Peter Thiel. Fintech é a ideia do Peter Thiel. Então as criptomoedas estão nessa tecnologia. Criptomoedas são as tecnologias do anticristo também, dependendo da maneira como você usa. Por quê? A ideia do hash, do blockchain, é você ter uma transação que ela fica eternamente gravada. Você não pode alterar. Você só tem ali supostamente o benefício do anonimato. Mas muitas pessoas já concluíram que o Bitcoin não é tão anônimo assim, que você pode fazer o cruzamento de dados, você chega em quem está usando. Agora, se você tem um sistema do blockchain em que tudo é definitivamente registrado, isso para um sistema de monitoramento global é maravilhoso, né? É perfeito, porque você vai saber tudo que todo mundo fez e ninguém vai poder forjar. Não fui eu que fiz, não foi feito, eu apaguei o que eu fiz, não tem como voltar, meu irmão. Então, o que a gente está vendo agora? Que é um dos passos aí do Fórum Econômico Mundial para tendências para 2030. Lembra? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz? Isso só pode ser implementado com a substituição do dinheiro físico. E o dinheiro digital centralizado. Por quê? Desenvolveram o blockchain, desenvolveram o Bitcoin. Aí você pega o white paper do Bitcoin, é igualzinho um projeto que a NSA, que é aquela agência do Edward Snowden, onde ele trabalhava, já tinha criado. Né? Você tem um paper da NSA e da CIA, antigaço, falando sobre a importância de uma criptomoeda, que você consegue monitorar tudo que está acontecendo ali dentro, tudo que todo mundo comprar e vender está devidamente registrado. Então, se você pesquisar com calma, eu tenho Bitcoin, eu acho legal pra caramba, mas eu não sou criancinha de achar que isso aqui é Madre Teresa de Calcutá. Esse livro é sensacional, né? Best-seller New York Times. Pô, tem esse então? Tem em português, né? O futuro melhor do que você imagina pra elite. E é do Peter Diamandis, que é fundador do... Olha a capa. Sentiu? É uma raçãozinha, né? Tipo uma coisinha a vácuo que é distribuído para uma população mais pobre. Cara, eu não tinha me ligado nessa capa não, hein, cara. Olha lá. Aquela comida desidratada, tipo uma ração, cara. Entendeu? E ele ainda tá chamando isso de abundância. Abundância é pra quem, cara pálida? Lembra do filme A Espera da Manhã, não? Não. Que é com o Justin Timberlake, como é que é? Preço da manhã. Os caras crédito de tempo e os ricos compravam. Os pobres não tinham tempo nenhum, tinha que ficar comprando minuto. E os poderosos eram imortais. Pois é. O cara tinha tempo infinito. É a mesma coisa podia ir aumentando. É a mesma coisa com crédito de carbono, crédito de energia. Olha que coisa linda, substituímos o dinheiro pelo crédito de carbono. Meu irmão, você vai ter que correr atrás. Quem for latifundiário vai ter, né? Você vê que o Bill Gates comprou quase todas as terras agricultáveis dos Estados Unidos, já estão na mão dele. Que ele vai ter crédito de carbono infinito e vai impedir o cara de ser autossuficiente também, né? O que a gente tem visto aí de leis impedindo a autossuficiência, cara, é uma coisa totalmente do apocalipse. Por quê? O apocalipse diz que as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca. Para você formalizar isso, você não pode impedir o cara de ser autossuficiente. Porque eles falam, só vai comprar e vender. O que eu tô tentando lá na minha casa da montanha. Exato. Ou seja, só vai comer quem tiver a marca, a gente vai controlar o alimento. Então essa ideia de internet de sexta geração, que é implante subcutâneo, para você carregar ali sua carteira digital, seu certificado de vacinação, seu crédito social também. Só tem como ter crédito social, crédito de carbono, se você tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Só que aí, o que a gente estava pensando que ia ser implementado? Os governos iriam substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital, mas obviamente não um dinheiro digital descentralizado, mas um dinheiro digital centralizado. Como é que se chama um dinheiro digital centralizado comandado pelos bancos centrais nacionais? Central Bank Digital Currency, CBDC. A gente estava imaginando que o Fedcoin, que é o nome da moeda digital americana, o Drex, né, que era o antigo RD, né, o real digital, ou o Yuan digital, o euro, a gente estava achando que era isso. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora é um deslocamento desse poder saindo das mãos do Banco Central e indo para os tech bros do Vale do Silício. Lembrando, PayPal. PayPal é um protótipo de moeda digital também. É um pagamento digital que já tem na sua concepção uma moeda digital também. Então, mais uma vez, o Peter Thiel também está por trás dessa tecnologia. Por quê? Se você tem ali um pagamento digital, vira uma moeda digital centralizada do Banco Central, você domina tudo. Só que eles não querem dar esse poder. Hoje, o Trump não quer dar esse poder para o Banco Central.
Ele quer que o poder esteja na mão dele e na galera dele. Então, o poder de fazer uma moeda digital sai do Banco Central Americano, Federal Reserve, que é uma instituição privada, e vai para as mãos do Vale do Silício. Por isso que não serão as CBDCs nas mãos do Banco Central, mas as stablecoins, que são moedas digitais pareadas com dólar. Escreve o que eu tô falando, hein, galera? Na hora que substituir o dólar por uma moeda digital, não vai ser o Fedcoin, porque o Trump, quando assumiu o poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo o Banco Central de fazer a moeda digital. Entregou isso nas mãos de quem? Principalmente do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que faz a ponte com a galera do Vale do Silício. Principalmente com o David Sachs, que é o da máfia do PayPal, que hoje é o czar da inteligência artificial e das criptomoedas dentro do governo Trump. Obviamente, todos esses caras são bilionários do Vale do Silício. Então, outra tecnologia do anticristo, as moedas digitais centralizadas, que vão aparentar serem descentralizadas, mas que na verdade vão estar monitorando tudo. Pois é. Mais uma tecnologia. Se você quiser uma outra, eu tô selecionando, que eu separei umas 1000, não dá pra gente ficar aqui para sempre. A arma da voz de Deus. Essa é uma das mais sinistras de todas. Vou pedir pra galera aí, ó, The Voice of God Weapon. Se você quiser, bota Wired. Wired é W-I-R... Tem um filme com E-D. Com algo parecido. Wired. É The Voice of God Weapon, Wired Magazine. Você vai ver uma série de artigos 2012, 2013. Imagina como é que tá isso hoje. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso aqui entra na categoria das armas não letais. Armas que foram desenvolvidas originalmente pela DARPA, que é a Divisão de Equipamento Bélico Avançado dos Estados Unidos, foi desenvolvida como armas para dispersão de multidões. Tá. Por exemplo, existe uma arma que é o Long Range Acoustic Device, LRAD. Long Range Acoustic Device. O que é isso? Então, esse é o LRAD. O LRAD, ele é um protótipo da arma da voz de Deus, tá? A voz de Deus já é uma outra tecnologia que é V2K, é Voice to Skull, tá. V2K. Vê se acha pra mim esse artigo da revista Wired. Wired é W-I-R-E-D. O nome do artigo é The Voice of God Weapon Returns. O que é essa arma? Eles utilizando esse equipamento de Long Range Acoustic Device, sabe como é que é isso? Não. Tem uma multidão na frente do prédio do Trump lá querendo quebrar tudo. O cara chega com isso aí, meu irmão, solta um som tão agudo que o cara acha que vai explodir o ouvido dele, sai todo mundo correndo. Utilizaram recentemente, acho que na França, se eu não tô enganado. Aí todo mundo me mandou, aí Daniel, aí você já tinha falado. Meu irmão, isso é de 2011. Eu estudo isso desde 2011. Como é que a coisa evoluiu? É esse aí, ó. Aí que começa essa brincadeira. Eu não me lembro só a data, se você puder subir, dar uma procuradinha na data pra mim. Acho que tá ali em cima, ó. 21 de dezembro de 2007. 2007, tá? Depois que essa Sharon Weinberger, que é a jornalista que escreveu a série de estudos. Tanto que o título desse artigo da Wired Magazine, aí os caras olham e falam, nunca ouvi falar nesse site não. Wired Magazine é o maior site do mundo de novas tecnologias. Pois é. Junto com o Gizmodo. Tá? Pra quem não conhece. Wired Magazine não tem em português, mas Gizmodo tem Gizmodo Brasil, tá? Se você quer saber de onde eu tiro essas maluquices que eu tô falando, muitas vêm da Wired Magazine. Fica ligado que lá. Eu me amarro em ler aquilo ali e ver o que tá rolando, tá? Então, em 2007, vejam aí, a gente tem quase 20 anos, né? 18 anos, eles já tinham essa tecnologia. Você veja que em 2007 ela tá falando The Voice of God Weapon Returns, volta, porque já tinha. De tanto estudar esse negócio de fazer um barulho muito alto no ouvido das multidões, tecnologias de armas não letais para dispersão de multidões. Eles começaram a descobrir que, dependendo da maneira como você afina o que eles chamam de Microwave Hearing Effect, efeito de escuta por micro-ondas, você consegue mandar áudios de falas para dentro da cabeça da pessoa. Tá? Eu não sei se a galera já viu, se você já viu, Vilela, aquele fone que o cara põe na cabeça, que ele escuta no crânio, não no ouvido. Sim. O cara consegue ouvir música e conversar ao mesmo tempo. Eu tenho um óculos para viagem que você assiste o filme aqui dentro e escuta com a haste do negócio, vibra no osso. Então, para você é mais tranquilo, porque você já sabe disso. Quando eu falava isso nas palestras que eu dava, ano 2007... Os caras achavam que era doideira. O nego me tirava de palhaço, né? Só que aí eu falava, faz parte, né? Brasil, só 8% da capacidade de ler e se expressar, né? Então, beleza. Você já sabe que isso é real. É possível a gente escutar sem o áudio chegar pelo tímpano. Pela caixa craniana você consegue. A vibração vem pelo osso. Então, o que eles conseguem fazer? Eles já há muitos anos atrás, eles conseguem fazer isso à distância.
Não precisa você botar a haste do óculos. E aí, como é que eles começaram a usar isso? Imagina que os americanos estão lá invadindo o Irã agora. Sabe o que eles começam a fazer? Tá, por exemplo, eles estão tentando invadir a usina subterrânea de enriquecimento de urânio. E aí tem um monte de soldado iraniano lá dentro. Uma hipótese. Eles soltam esse áudio na cabeça do chefe ali do pelotão, do comandante. Só ele escuta. Não é um barulho que todo mundo ouve. Só o cara escuta. E ele escuta falando em persa, língua iraniana, o seguinte: eu sou o teu Deus. E eu ordeno a você, abaixe as suas armas, porque os americanos foram escolhidos por mim para trazer um novo governo para o Irã. Eu, Deus, rejeito o líder Khamenei e agora escolho um novo líder que será nomeado. E os americanos vão fazer isso. Isso é o que? Engenharia social. Porque você pega um povo que é altamente religioso e que crê que Deus existe e que conhece histórias de que Deus fala com a pessoa e usa isso para manipular os caras. Você conseguiu entender o nível da parada? Por isso que é a arma da voz de Deus. É voice to skull, é a voz dentro da caixa craniana. E aí você imagina um cara no Irã ouvindo isso, falando: eu sou Alá, teu Deus, falo contigo, começa a dar um monte de ordem maluca. O cara vira pro soldado do lado e fala: você ouviu essa parada? O cara fala: não. Aí ele vira pro outro e fala: você ouviu? O cara não. Ele vai... Só tem duas hipóteses. Pra mim são três hipóteses, pra ele só tem duas. Ou Deus tá falando comigo, ou eu tô ficando maluco. A terceira hipótese é a arma da voz de Deus. Entendeu? Agora você imagina o anticristo chegando e as pessoas começando a ouvir dentro da cabeça: eu sou Deus que te criei. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pode se ajoelhar e aceitá-lo, que ele é o meu filho. O mundo inteiro ouvindo isso aceita o anticristo como sendo Cristo. E ainda vai falar: foi Deus que falou comigo, que eu ouvi a voz dele claramente. Essa arma da voz de Deus é antiga. A gente tá vendo artigo de 2007. Imagina como é que isso tá em meados de 2025, mano. Aquele filme... Os caras estão dentro de uma igreja e começam a se matar, todo mundo se mata. Sim, é o Kingsman 1. Isso. É alguma coisa assim? Tem a ver. Eles não escutam uma voz, mas o que acontece? O Valentine, que é aquele maluquinho lá da Marvel, né? Que fez o Samuel Jackson. Sim. Samuel Jackson, que é o vilão. Tá. Ele desenvolveu um chip de celular que ele distribuiu gratuitamente pra todo mundo. E aí todo mundo, pô, que legal, botou o chip no celular. Na hora que ele apertou um botão lá, o chip começou a soltar uma onda que alterava a onda cerebral, todo mundo fica violento, verdade. Entendeu? É engenharia comportamental total, né? Isso acontece, por exemplo, a galera não sabe disso. Já parou pra ver que muitas vezes, antes de ter um terremoto, os animais ficam tudo malucos, saem correndo? Fogem, né? Então, isso é a síndrome da serotonina. Por quê? As placas tectônicas mexendo já no subsolo, o atrito entre as placas, igual quando a gente arrasta assim alguma coisa que começa a ficar meio imantado o negócio. Sei. Já viu? Você arrasta um tecido, aí bota perto do cabelo. Originalmente, os gregos faziam isso com o âmbar. O âmbar das árvores. Eles arrastavam no tecido, depois via que ficava puxando os cabelos do braço, né? Sabe como é que é âmbar em grego? Não. Electron. Daí vem a ideia de elétron. A ideia de eletricidade vem do âmbar, que era o elétron, que os caras arrastavam e mostravam. Então, E agora me perdi, rapaz. Vou até tomar água. Eu fico chateado quando eu me perco, mas tem uma hora também que é a gasol, né? Mas eu falei do filme e te atrapalhou realmente. Não, qual que era o filme mesmo? O Kingsman. O Kingsman, então. Mas você tava falando de outra coisa antes. Não, eu tava falando da arma da voz de Deus. O Kingsman, eu tava falando da síndrome da serotonina do terremoto. Isso. Quando tem esse atrito das placas, e os animais, muda os íons e faz uma mudança não só no solo, mas faz na atmosfera também. Na ionosfera. Por isso que os animais sentem isso? Não, aí essa mudança na ionosfera muda a taxa de serotonina no corpo dos seres humanos e dos animais. Uma mudança na eletricidade da atmosfera. E aí faz todo mundo ficar agitado. Essa ideia do Kingsman tem a ver com isso. Entendi. É você usar uma frequência para você alterar a serotonina, alterar o comportamento, fazer todo mundo ficar irado, né? Entendi. Então, a arma da voz de Deus é uma das tecnologias mais sinistras que eu já vi nesse sentido e que permanece ainda um mistério, né? Porque eu tenho falado muito sobre isso, mas gente nunca ouviu falar nisso e vejam que eu tô falando numa matéria da maior revista de tecnologia 2007. Lembra uma época que começaram a ouvir alguns sons vindo trombetas e tal, e sons estranhos, né? Ninguém sabia o que era. Pode ser o tal do harp.
O HARP. Inclusive temos um programa só sobre isso. Tem só sobre isso. Quem não assistiu, assista. Muito bom. Vai fazer muito sentido aí pra vocês aí, tá? Esse eu preparei com muito carinho, trouxe todas as imagens, que eu sabia que era um tema altamente especulativo, né? Polêmico. Pois é. Então vim com muito cuidado. É claro que esse aqui também é um programa muito polêmico. Eu pesquisei muito, tô trazendo os dados, né? A gente tá contando com a ajuda aqui da galera da mesa. Mas as imagens eu não trouxe. E só lembrando, pessoal, muita gente fala assim, Daniel, é especialista em teoria da conspiração. Teoria da conspiração foi um termo não criado porque já existia antes, mas foi um termo consolidado pela CIA na época que mataram John Kennedy. Sim. E aí a comissão Warren, que foi a comissão que começou a investigar a morte do Kennedy, começou a ver que estava todo mundo dizendo que quem matou o Kennedy foi a CIA, e assim inventou uma estratégia de descredenciamento da fala ou de assassinato de reputação, que era dizer que todo mundo que falava que a CIA tinha matado o Kennedy, isso era uma teoria da conspiração. Foi daí que saiu? Foi daí que saiu. Então, teoria da conspiração é uma teoria da conspiração para silenciar a verdade. Então, sempre que você falar, isso aqui é teoria da conspiração, se não tem fundamento, é teoria da conspiração. Se está documentado e fundamentado com bibliografia extensa e documentos, quando você chama uma coisa fundamentada em teoria da conspiração, você está sendo um instrumento de desinformação. Você está sendo um instrumento de silenciamento da verdade, que foi o propósito original que a CIA usou para descredenciar quem falava isso. Deixa eu